Bom, então falando sobre o segundo tópico, incidência da radiação solar na superfície, então como objetivos de aprendizagem, entender como a radiação solar incide na superfície e os seus efeitos. Falaremos especificamente sobre os mecanismos de transferência de energia dentro do sistema Terra-atmosfera, que são radiação, condução e convecção. Bom, o calor é o processo de transferência de energia térmica de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, por exemplo, nós temos aqui um corpo A com uma temperatura maior do que o corpo B. Portanto, a transferência de energia térmica ela vai se dar do corpo A para o corpo B. Essa transferência de energia ela vai cessar exatamente quando houver um equilíbrio térmico entre o corpo A e B, ou seja, quando a temperatura no corpo A for igual à temperatura no corpo B. Isso também ocorre no sistema terrestre. Então, por exemplo, aqui nessa figura nós temos a distribuição espacial da temperatura do ar, aqui na América do Sul e também no Atlântico Sul e Pacífico Sul, e também o Oceano Austral e parte do continente Antártico. Então, a gente consegue ver que nas latitudes tropicais as temperaturas são maiores, enquanto nas altas latitudes austrais as temperaturas elas são menores. Portanto, a transferência de energia térmica ela vai se dar da região tropical, maiores temperaturas, em direção às altas latitudes. O mesmo vai acontecer na troposfera, onde a gente viu na última aula que a temperatura do ar é maior em superfície e diminui com a altura. Portanto, vai haver uma transferência de energia térmica da superfície em direção ao topo da troposfera. Portanto, essa transferência de energia, essa redistribuição de energia pelo globo, ele vai ser realizado através da circulação atmosférica, da circulação oceânica e dos sistemas atmosféricos, os quais atuam de forma a redistribuir a energia do planeta. E isso vai ser realizado sempre com o objetivo de busca pelo equilíbrio térmico. Bom, aí essa redistribuição de energia, então essa transferência de energia de áreas de maior temperatura para áreas de menor temperatura, ela vai ser realizada através de alguns mecanismos que a gente chama de mecanismos de transferência de energia dentro do sistema Terra-atmosfera, que será a radiação, a condução e a convecção. Bom, o mecanismo de transferência de energia, a radiação, vai se dar através da propagação de ondas eletromagnéticas, as quais não necessitam de um meio material para se propagar. E é justamente por isso, por esta característica da radiação, que a radiação solar ela consegue chegar aqui na atmosfera terrestre, apesar de entre o Sol e a Terra existir vácuo. Bom, então, falando especificamente de como essa transferência de energia ela se dá na atmosfera terrestre, então nós temos a radiação solar, que parte dela chega na superfície terrestre. Então, a gente lembra que como o Sol possui uma temperatura maior, ele irá emitir radiação, principalmente em comprimentos de onda menor, que a gente viu que é na faixa do visível. Então, essa radiação ela vai ser absorvida pela superfície terrestre, que a gente viu que os corpos aqui na Terra possuem uma temperatura muito menor do que o Sol, e como a temperatura aqui é menor, então a gente vai emitir radiação em comprimentos de onda longo, em comprimentos de onda maior, que vocês calcularam no exercício, que é na faixa do infravermelho. Então, é isso que nós chamamos de radiação terrestre. Bom, aí existe alguns gases na atmosfera terrestre que possuem uma característica especial que
que é de absorver a radiação terrestre. Tá? Não são todos os gases que absorvem a radiação terrestre, são alguns, e estes gases são denominados de gases de efeito estufa. Tá? Então, nós temos como gases de efeito estufa o vapor de água, que é o principal gás de efeito estufa, o metano, o CO2, o ozônio, dentre outros. Bom, então esses gases, eles vão absorver a radiação terrestre. Os gases de efeito estufa não absorvem radiação solar. Na verdade, daqui a pouco a gente vai ver que a atmosfera ela é praticamente transparente à radiação solar. Isso quer dizer que a atmosfera ela vai absorver muito pouco a radiação solar, mas aí nós temos alguns gases que são os gases de efeito estufa, que eles têm a propriedade de absorver a radiação terrestre, então eles se excitam, aquecem a atmosfera adjacente e emitem essa radiação em diversas direções. E aí, esse mecanismo ele faz com que haja um aquecimento natural da atmosfera terrestre. Bom, outro mecanismo de transferência de energia é a condução. A condução é a transferência de energia térmica que se dá molécula a molécula. Então, neste caso, é necessário um meio material para que haja a transferência de energia. Só que na atmosfera terrestre, a transferência de energia através de condução ela vai ser muito ineficiente, justamente porque a atmosfera é uma má condutora de energia. Tá? Bom, mas mesmo assim, a superfície terrestre ela vai ser aquecida devido à absorção de radiação solar, e aí essa energia térmica ela vai ser transferida para as moléculas que estão adjacentes à superfície terrestre. E aí essas moléculas adjacentes à superfície terrestre transferem energia para as moléculas próximas e assim sucessivamente, de forma que o aquecimento por condução na atmosfera ela vai se dar somente muito próxima à superfície. E por fim, nós temos a convecção como mecanismo de transferência de energia. A convecção vai se dar através da diferença de densidade de parcelas de ar associadas à diferença de aquecimento. Então, nós temos a radiação solar que chega na superfície terrestre, então aquece a superfície terrestre através de processos de condução, e também de radiação. Então, a atmosfera adjacente ela aquece por condução e também aquece por conta da absorção de radiação terrestre pelos gases de efeito estufa. Então, como consequência, nós teremos um ar mais quente próximo à superfície terrestre. O ar mais quente ele é mais leve, menos denso, então ele tende a ascender, subir na atmosfera. Mas como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então para esse ar mais quente tomar lugar do ar mais frio, numa altura maior, numa altitude maior, esse ar mais frio em alturas maiores, então o ar mais frio é mais denso, é mais pesado, ele vai descer, formando então essas células de convecção. Portanto, o mecanismo de transferência de energia, a convecção na atmosfera terrestre, ele vai ser muito eficiente na redistribuição de energia na vertical. Bom, então falando sobre o efeito da atmosfera, da cobertura de nuvens e da terra e do mar na incidência da radiação solar em superfície. Então, aqui nós temos as faixas do espectro eletromagnético em que alguns gases absorvem a radiação. Então, aqui nós temos a radiação solar na região do visível. E aí aqui nós temos a radiação terrestre na região do infravermelho. Bom, e aí aqui, nessas figuras abaixo, nós temos a absorção destas radiações em relação a alguns gases da atmosfera.
E a gente consegue observar que o N2O não absorve radiação solar, o oxigênio e o ozônio absorvem pouco, mas o CO2 e o vapor de água, que a gente viu que são gases de efeito estufa, eles não absorvem a radiação solar, de forma que, considerando todos os gases da atmosfera terrestre, a absorção de radiação solar ela é bastante pequena. E é justamente por isso que a gente fala que a radiação solar ela é transparente à atmosfera terrestre. Ao contrário, a radiação terrestre, então a gente consegue observar que ela é um pouco absorvida, né, pelo N2O, bastante absorvida pelo oxigênio e ozônio, também vai ser absorvida pelo CO2 e pelo vapor de água, de forma que a radiação terrestre, né, então ela é bastante absorvida pelos gases da atmosfera terrestre. Essa figura então mostra a média anual latitudinal da radiação solar. Então aqui nós temos 90 sul, Equador e 90 norte. Esta primeira curva mostra a radiação solar total incidente no topo da atmosfera. Então, latitudes menores, a quantidade de radiação solar é maior, latitudes maiores, então essa quantidade de radiação ela diminui. Então nós temos que 30% da radiação solar incidente ela vai ser refletida aqui na Terra. Então é isso que nós chamamos de albedo planetário. Bom, 20% dessa radiação então vai ser refletida pelas nuvens, 8% pela superfície terrestre e 3% pelo ar, que a gente viu na aula passada que a atmosfera ela não é só composta por gases, mas também por partículas, que são os aerossóis, e a grande maioria dos aerossóis tem a propriedade de refletir a radiação solar. Portanto, 30% da radiação total incidente não interage com o sistema terrestre, justamente porque essa radiação vai ser refletida pelas nuvens, pela superfície, mas também pela atmosfera, pelo ar. Bom, e os 70% de radiação solar que vai conseguir chegar aqui na atmosfera terrestre, que vai interagir, né, com o sistema terrestre, então 48% vai ser absorvido pela superfície terrestre, 18% então vai ser absorvido pelo ar, né, especialmente pelo oxigênio e ozônio, especialmente em camadas mais altas da atmosfera, né, então a gente viu a camada de ozônio, e 3% então vai ser absorvido pelas nuvens. Em relação ao efeito da cobertura de nuvens, então a gente só de olhar, né, essa imagem, a gente consegue observar que estando sob, né, uma cobertura de nuvens, então a quantidade de radiação solar que chega na superfície, ela diminui bastante, tá? E aí a gente entra num conceito bastante importante, que é o conceito de albedo, tá? Que é a unidade de medida em percentual. Então o albedo vai ser a relação, a razão entre a radiação solar refletida pela radiação solar total incidente. Então, corpos com baixo albedo, então quer dizer que eles vão refletir pouca radiação, tá? Isso quer dizer, então, neste caso, que de 100% da radiação total incidente, né, 100% é o total, apenas 10% vai ser refletido. Isso quer dizer, a radiação chega, bate e volta, tá? Ela não vai ser absorvida. Mas nós temos que 90%, então, se 10% foi refletido, quer dizer que 90% foi absorvido pela superfície, tá? E essa radiação absorvida pela superfície, então, ela vai aquecer a superfície e vai fazer com que a temperatura do corpo ela seja maior. Já corpos ou superfícies com alto albedo,
quer dizer que a quantidade de radiação refletida ela vai ser alta. Então, neste caso aqui, de 100% da radiação incidente, 80% vai ser refletida. Quer dizer que a radiação chega, bate e volta, tá? De forma que somente 20% da radiação ela vai ser absorvida pelo corpo. Então, corpos com alto albedo, eles vão ter como consequência, né, temperaturas menores. Bom, e na atmosfera, né, em relação à cobertura de nuvens? Então, as nuvens cirrostratos, né, que estão representadas aqui nesta figura, elas possuem um albedo que varia de 44 a 50%. Isso quer dizer que somente 50%, né, da radiação solar consegue chegar aqui na superfície. Já as nuvens cumulonimbus, né, que a gente vai ver ao longo da disciplina, que são nuvens com maior desenvolvimento vertical, então essas nuvens elas vão ter um albedo de 90%. Então quer dizer que apenas 10% da radiação solar vai conseguir chegar aqui na superfície terrestre. E aí, complementando o que eu acabei de falar, então esse gráfico ele mostra, então aqui no eixo X nós temos a espessura das nuvens em metros e aqui a porcentagem da radiação que é refletida, transmitida ou absorvida. O principal resultado deste gráfico é que quanto maior a espessura da nuvem, então nessa direção aqui, ó, maior vai ser a quantidade de radiação solar refletida. Tá? Então, nuvens com grande espessura, isso quer dizer nuvens com grande desenvolvimento vertical, como é o caso das nuvens cumulonimbus, que são nuvens que estão associadas a chuvas intensas e a tempestades mais severas. Então, essas nuvens com maior desenvolvimento vertical, elas vão refletir uma maior quantidade de radiação, de forma que a quantidade de radiação solar que vai chegar na superfície terrestre, ela vai ser menor. E é justamente por isso que quando tem chuvas bastante intensas associadas a cumulonimbus, a insolação ela reduz bastante em superfície. Essa figura então mostra a cobertura de nuvens, né? Então em percentual ao longo do globo. Então a gente consegue observar na região equatorial, né, o predomínio de menor quantidade, menor percentual de cobertura de nuvens, e a gente vai ver mais para o final da disciplina que isso vai estar associado à zona de convergência intertropical, que é uma faixa, que é uma banda de nebulosidade, uma faixa de nebulosidade praticamente frequente nessa região, associado às grandes células de circulação, no caso a célula de Hadley, que vai apresentar movimentos ascendentes, que é justamente o movimento necessário para a formação de nuvens. Tá? Então, a gente consegue observar aqui essa faixa de maior percentual, né, de cobertura de nuvens, aqui em tons de amarelo, né, e verde. Outra região com uma grande quantidade, grande cobertura de nuvens, então vai ser ao redor do continente antártico, em torno de 60 sul, que aqui vai ser uma região de formação frequente de ciclones extratropicais, associado ao ramo ascendente da célula de Ferrel. Novamente, movimentos ascendentes contribuem para a formação de nuvens, mas nessa região aqui nós também teremos uma formação de ciclones extratropicais frequentes. E aqui a cobertura de nuvens, ela varia entre 80% a 100%, né? Então, é a região do planeta com maior cobertura de nuvens. Mas também aqui nas regiões tropicais, então são áreas que se destacam, né, com uma menor cobertura de nuvens, que está associado aos anticiclones subtropicais. Então os anticiclones também a gente vai ver mais para frente na disciplina, eles estão associados a movimentos descendentes, o que inibe a formação de nuvens.
Tá? Então é justamente por isso essa baixa quantidade percentual de nuvens. Bom, em relação ao efeito da terra e do mar, né? Então aqui nós temos o albedo planetário, né? Então só lembrando, quando a gente falar de albedo, então é em relação à quantidade de radiação solar refletida em relação à radiação total incidente, tá? Radiação solar total incidente. Então a gente observa claramente, ó, o que mais chama atenção é que nos polos o albedo ele é maior, tá? Por que nos polos o albedo é maior? Por conta da cobertura de neve e gelo, né? Então a cobertura de neve e gelo faz com que a maior parte da radiação solar incidente ela seja refletida. Tá, mas olha só, vamos olhar aqui. Dezembro, janeiro e fevereiro, que é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Vocês estão vendo aqui essa área de albedo zero no hemisfério norte e no inverno no hemisfério sul, aqui em junho, julho e agosto, esta área de albedo zero sobre a Antártica. Tá? Por que isso ocorre? Bom, no período de verão, que seria hemisfério sul, mas é inverno no hemisfério norte. Então, no período de inverno no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, então nós temos no trimestre de inverno o que a gente chama de noite polar, tá? Então nós temos 3 meses com uma escuridão total. Bom, então se não chega a radiação solar não pode ser refletida. E é justamente por isso que o albedo ele é zero. Tá? Isso vai acontecer no hemisfério sul, ao sul do Círculo Polar Antártico e no hemisfério norte, ao norte do Círculo Polar Ártico. E aí nós temos também a diferença de albedo da superfície terrestre. Então, por exemplo, cidades, né, vão apresentar um albedo que varia de 14% a 18%. A areia, né, então vai ter um albedo maior, mais radiação vai ser refletida, 30%. Tá? Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, que as cidades elas possuem um baixo albedo, né? Isso quer dizer que uma quantidade muito grande de radiação é absorvida, pouco é refletida, e é justamente por isso que nos grandes centros urbanos a gente tem o efeito das ilhas de calor, né? Bom, coberturas de neve e gelo, então o albedo vai ser alto, muita radiação solar vai ser refletida, então esse albedo ele chega a 90%. Isso quer dizer que pouca radiação solar vai ser absorvida, e aí, né, é o que caracteriza essas baixas temperaturas dessas superfícies. Uma grama, né, uma área com grama, então vai ter um albedo de 25%, então 75% da radiação solar vai ser absorvida, 25% refletida. Então grandes florestas, né, florestas vão ter um albedo de 9% a 18%, e uma cobertura de solo, então o albedo ele vai variar de 8% a 40%. Tá? Então, o albedo ele não é constante na superfície terrestre, ele vai variar conforme o uso da superfície, né? Então, no caso aqui, áreas urbanas ou, enfim, uma pastagem, uma área rural, ou em relação a que tipo de cobertura a superfície terrestre ela apresenta. Bom, o que eu tinha para falar sobre incidência da radiação solar na superfície era isso.